o autor da carta, o Judas, esse meio-irmão de Jesus, ele dá 3 características do falso mestre e do falso profeta que ele constrói nas pessoas que o seguem. 3 características. Primeira característica, são incrédulos. Eles não creem no Senhor. O Deus verdadeiro não. Eles creem no Deus deles. Qual é o Deus deles? É Mamon. É o dinheiro, é a riqueza. E nesse Deus ele crê. Mas no Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eles não creem. Segunda característica do falso profeta e do falso mestre, eles são rebeldes. Primeira característica, são incrédulos. A incredulidade foi que colocou o povo escolhido de Deus, que era para herdar Canaã, colocou eles como mortos, sentenciados à morte no deserto. Por isso que a geração que saiu do Egito, Deus os destruiu porque eles não creram. Não creram em quem? Não é no que, é em quem? Nele. Segunda característica do falso profeta e do falso mestre é que eles são rebeldes. E aqui está falando de anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Rebelde. O falso profeta e o falso mestre, ele é rebelde, ele não se submete à autoridade. Ele é arrogante, ele é soberbo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Ele não tem autoridade sobre ele. O falso profeta e o falso mestre não é pastoreado, não é discipulado, não é aconselhado, não tem nenhuma voz sobre ele, não tem. O falso profeta e o falso mestre caminham na própria luz, ou melhor, na própria treva. O falso profeta e o falso mestre não tem ninguém sobre eles, não tem ninguém que eles se submetem. Por que não tem? Porque eles são rebeldes por natureza. Terceira característica para você reconhecer um falso profeta e um falso mestre, eles são profanos. Por que são profanos? Porque são libertinos. Versículo de número 7, como Sodoma e Gomorra, essa cidade, e as suas cidades circunvizinhas, havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, para o fogo eterno. Terceira característica do falso profeta e do falso mestre, são profanos, porque são libertinos. Eles subvertem, eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Versículo 4. O falso profeta e o falso mestre, ele é liberal. Ele é o discurso do amor. Para ele é o amor que vale. É a tolerância que vale. Claro que o amor é importante, mas não existe evangelho com uma pregação do amor distanciada, separada, dividida do juízo de Deus. Não existe evangelho assim. O evangelho encontra a sua plenitude na expressão de um Deus amoroso, mas que julgará com todo o rigor da sua justiça. Aí está o poder de um evangelho verdadeiro, transformador, genuíno, divino, santo, puro e transformador. Esse é o único evangelho que pode tocar na natureza pecaminosa do homem, que pode tocar na miserabilidade desse homem. Ele dá a oportunidade de ter o nome dele escrito no livro da vida e um dia ver o seu Senhor face a face. É só esse evangelho que exalta a grandeza de um Deus amoroso sem desprezar o poder da ira de um Deus enfurecido com o pecador, que vai executar o seu juízo. O falso profeta e o falso mestre, eles são profanos, são libertinos, são fraudadores das escrituras. O falso profeta e o falso mestre, na fala, no discurso, na sua suposta pregação, textos isolados, fora de contexto, na sua fala, na sua pregação, estão ausentes pecado, arrependimento, cruz, sacrifício, mortificação da carne, perder a vida. Essas falas, essas frases, essas palavras não fazem parte da fala do falso profeta e do falso mestre. Por quê? Porque ele se fundamenta no engano. E se ele se fundamenta no engano, ele não pode trazer publicidade aos valores pétreos da nossa fé. Cruz, arrependimento, pecado, confissão, humilhação. Não pode trazer luz a esses comportamentos. Por quê? Porque o que ele fala é contraditório, é contrário a isso. Porque eles fraudam as escrituras.
E o falso mestre, como doutrinador do falso profeta, como aquele que constrói a doutrina da manipulação na boca do falso profeta, porque é isso que o falso mestre faz. Ele constrói a doutrina da manipulação na boca do falso profeta. O falso mestre, ele constrói a doutrina da manipulação na boca do falso profeta, para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas, para seduzir as pessoas de acordo com as suas próprias paixões. E ele alcança muito resultado, sabe por quê? Porque as pessoas não conhecem a Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia. O engano está aí. O golpe está aí. Cai quem não lê a Bíblia. É isso aí, Richard. O golpe está aí. Quem não lê a Bíblia vai cair. Olha, eu estou aqui, Deus está me mostrando, Deus tem uma... Vai lá, hoje é o dia de Deus mudar a sua vida. Faz um pix aí agora. Faz um pix aí agora. Se você crê, faz um pix aí agora. Tá assim na internet. Tá desse jeito, vocês não sabem o que está acontecendo, gente. Vocês não têm ideia. É melhor vocês não saberem. O falso profeta e o falso mestre está aí. O golpe está aí. Cai quem não lê Bíblia. Porque quem lê Bíblia não cai. Por quê, querido? Você vai ouvir a fala do falso profeta, do falso mestre na hora. Vai ter enjoo. Vai dar ânsia de vômito.